desempenhando atualmente. Esqueci-me de avisar que esta sessão vai ser gravada, portanto, se alguém tiver problemas com isso, podem desligar a câmara para não aparecer a imagem. Mas dizia eu que atualmente o Dr. António Ramalho desempenha diversos casos não executivos na Cruz Vermelha, na Fundação Aljubarrota e na FIL. Feitas as apresentações, colocarei algumas questões para arranque do debate, após o que passarei a palavra a cada um dos nossos dois interlocutores. Durante as intervenções dos convidados, a nossa plateia poderá colocar por escrito questões no chat da plataforma, as quais, uma vez selecionadas, serão colocadas aos nossos dois convidados no final. Quando se fala em contratação pública, falamos em CCP, em seleção de empresas, procedimentos de concurso, avaliação de propostas, preços bases, preços normalmente baixos, etc. Sobre cada uma destes temas, pergunto: estará correto não se considerar a experiência das empresas na maior parte dos concursos públicos de projeto e fiscalização, pois tal só acontece quando são precedidos de concurso de pré-qualificação? Tendo em conta, segunda pergunta, tendo em conta que o preço de um projeto representa 2% no empreendimento total e é determinante para o sucesso do investimento, portanto, investimento esse 50 vezes superior, porque é que a atual legislação impossibilita a análise de propostas técnicas sem se conhecer o preço? Como vamos avaliar a sustentabilidade das soluções propostas de projeto e a respectiva pegada de carbono, se a avaliação for baseada só no preço? Como vamos apoiar a industrialização na construção, se o CCP só prevê obras lançadas com projetos de execução? Vão passar a ser todas lançadas em concepção-construção? Não será de abrir o CCP à solução francesa? Finalmente, por que não se eliminam liminarmente propostas de projeto e fiscalização com preço normalmente baixo, quando ao aceitá-las só se patrocina a falta de qualidade e se compromete o investimento em inovação? Talvez estas questões sejam demais, mas com certeza que o Dr. Pedro Cisa Vieira poderá selecionar algumas delas para podermos começar a debater. Portanto, passo a palavra ao Sr. Dr. Pedro Cisa Vieira. Muito obrigado. Queria agradecer ao Jorge Nuno de Carvalho e à PPC o convite para estar neste webinar e, em particular, para presidir ao primeiro congresso dessa associação. Eu queria cumprimentar também, muito vivamente, o meu amigo António Ramalho, com quem tenho sempre o prazer de debater de uma forma sempre esclarecida, mas também sempre muito viva, e por isso também queria dar-lhe uma saudação muito particular. E, obviamente, cumprimento todos aqueles que se juntam a nós para assistirem a esta discussão e nela participar, e sugiro vivamente que o façam. Eu, antes de entrar nas questões concretas que o Jorge Nuno de Carvalho sugeriu, eu acho que valia a pena só colocar duas ou três questões prévias, porque elas também explicam porque é que aceitei fazer parte desta discussão e presidir este congresso. É que acho que verdadeiramente toda a fileira da construção civil, e nessa medida também as empresas de projeto, de consultoria, de gestão de grandes projetos e pequenos de infraestruturas, estão num momento de mudança muito significativo. Aquilo que é o produto que toda a fileira da construção, seja obra pública, seja obra privada, seja edifícios, seja infraestruturas, tem que entregar, está a mudar muito em função de um conjunto de exigências que agora se impõem a todos os atores do sistema. Mais sustentabilidade naquilo que é o processo construtivo, naquilo que são os materiais a utilizar, naquilo que é a eficiência em todos os sentidos das obras e no seu ciclo de vida, passam a ser fatores decisivos, quer nos requisitos do dono de obras, quer nas exigências dos reguladores, quer também até na forma como entidades públicas e investidores privados vão alocar recursos
à atividade de construção. Mas, por outro lado, também, a própria forma como toda a fileira tem que trabalhar e tem que se adaptar às formas de trabalhar, está a mudar, se calhar até de forma mais acelerada. Processos mais digitais, mais colaborativos ao longo de toda a cadeia de valor, que assegurem uma maior industrialização de processos construtivos, também está a ser uma exigência cada vez mais significativa. Eu acho que estas mudanças vão exigir muito de todos os intervenientes na fileira da construção. Vão exigir, particularmente para as empresas de projeto, trabalhar de maneira diferente e entregar coisas diferentes. Vão exigir às empresas que fazem a gestão de empreitadas também outro conjunto de ferramentas. Tudo isto se traduz em maior exigência ao nível das qualificações dos recursos humanos, ao nível do investimento em tecnologia, e isto vai atravessar toda a fileira. Começando, e agora entramos mais nos temas que o Jorge levantou, começando também pelos próprios clientes, quer na especificação do produto, quer na forma como selecionam as suas contrapartes que entregam esse produto, quer na forma como, por isso, contribuem, e no caso do cliente público isso é particularmente decisivo, contribuem para a mudança no setor. E, segunda nota que queria deixar, parece-me que estes desafios grandes de transformação ocorrem numa altura ou na sequência de movimentos que ocorreram ao longo das últimas 2 décadas e que deixaram o setor muito fragilizado. Nós tivemos uma crise muito significativa no setor financeiro e nas dívidas soberanas, que teve um impacto muito grande no investimento em infraestruturas e no imobiliário no nosso país. Para terem uma ideia, o peso da construção imobiliário no produto interno bruto no início deste século era de mais de 15%, e no ano passado, já depois de alguma recuperação no setor do imobiliário e da habitação, estava nos 7%, portanto menos de metade. Isto significa que houve uma contração muito brutal da procura, que foi muito acelerada naqueles anos maiores de crise, que fez com que muitas empresas, em toda a fileira, promotores, construtores, projetistas, acabassem por entrar num processo de muita dificuldade, muitas delas se tornaram insolventes e muito fragilizadas do ponto de vista de capacidade de investimento. Isso também alterou muito as características do mercado e particularmente dos mercados públicos. Nós passámos a ter um mercado com poucas obras, onde a muita capacidade instalada acabava por competir por isso, e tudo isto se fazia também, habituou, digamos assim, o setor a uma ideia de que era possível competir pelo mais baixo preço. Ou melhor, que a única maneira de competir era mesmo pelo mais baixo preço. Isso só agravou as dificuldades que as empresas em toda a fileira foram tendo. Eu acho que para lidar com as exigências que agora se colocam de necessidade muito grande de investimento público em vários setores de atividade, de reforço das necessidades de construção de habitação que o país também coloca, vai haver muita necessidade de vamos mudar o paradigma do mercado em que a procura vai aumentar imenso e a capacidade instalada vai ser insuficiente para tudo. Eu acho que isso vai exigir mudanças muito grandes ao posicionamento dos vários operadores, que têm que ter a consciência disso mesmo, mas também do próprio Estado. E, finalmente, entrando já nas questões que o Jorge colocava, a minha convicção é que a maneira como o Estado contrata serviços de toda a ordem e adquirir bens é uma maneira que teve o seu tempo, mas provavelmente logo desde os primeiros momentos não foi a mais correta. Há várias coisas que acabam por assegurar que, digamos assim, o resultado que o Estado recebe em termos de infraestruturas, de obras, acaba por ser normalmente tardio, de menor qualidade, maior custo ao longo do ciclo de vida, obras que se atrasam, e tudo isto tem também consequências na forma como se foram
lançando trabalhos. Eu não queria entrar já na discussão muito concreta das questões que o Jorge levantou, porque acho que essas podem depois ser melhor trabalhadas no conjunto da discussão. E, portanto, vou para já parar sintetizando estas duas ideias. Um setor enfrentando desafios de transformação muito grandes, um setor muito depauperado por uma década, 15 anos de pouco trabalho para muita capacidade instalada, precisa de fazer mudanças. Essas mudanças provavelmente vão precisar de ganhos de escala, vão precisar de concentração, mas também precisam seguramente que os clientes no setor público e privado, mas particularmente esse grande cliente que são as autoridades administrativas, precisam também de ter uma outra forma de olhar para o produto que querem comprar, particularmente num ciclo que vai ser de grande investimento. E por agora me calmo. Muito obrigado, Dr. Pedro Cisa Xavier. Eu tive aqui um acidente de percurso no meio aqui da sua intervenção. Perdi umas quantas palavras, mas enfim, retomei aqui, não sei bem o que é que aconteceu. Não perdeu grande coisa. Não, com certeza, então não o perdi. Então, enfim, realmente são esperados desafios nos próximos anos bastante grandes e precisamos ter capacidade do setor aí, toda ela à disposição. Mas o doutor António Ramalho, como gestor público que foi, que opinião tem sobre estes problemas todos do CCP, das compras públicas e da atividade do setor em geral e particularmente da nossa, de mais projetistas e consultores, que somos aqui um bocadinho a peça mais pequenina do setor, digamos assim, mas... Jorge Nandino Carvalho, antes de mais um abraço para si, porque é uma oportunidade excelente estar aqui consigo. Um abraço também para o Pedro Cisa Vieira, com que me habituei a ter este debate. Achei curioso essa sua simpatia ao dizer que esperava uma postura um bocadinho mais liberal, não sei porque diabo é que pode ser negativa da vida, mas enfim, vou tentar responder, digamos assim, a essa nota e esse desafio. E vou naturalmente também abordar um bocadinho, não só as coisas que disse concretamente, mas também alguma da reflexão geral sobre os mercados, mais do que os agentes, os mercados. A primeira coisa que eu queria dizer-lhe é que as suas perguntas são muito interessantes, mas têm todas a ver com o nosso legado e com os problemas do nosso legado. Tudo aquilo que você está a perguntar, Jorge, são no fundo problemas que neste momento afetam todas as empresas. E estas empresas que estão afetadas por esta questão estão afetadas por questões que o passado criou, digamos assim, no sistema. E o que é que o passado criou que seja tão relevante e que possa, digamos assim, representar um desafio tão significativo? Primeiro, um mercado que tem uma concorrência vertical muitíssimo significativa. Isto é, cada um dos agentes de consultadoria que funciona neste mercado parece que só faz uma coisa. E nós estamos aqui a falar de projetistas, basicamente, mas a sua associação representa mais projetistas, mas os projetistas não são fiscalizadores, ou se são fiscalizadores não podem ser projetistas, se são projetistas não podem ser litigantes, e assim sucessivamente. O que acontece, basicamente, é que essa concorrência vertical é uma concorrência que provém de uma tendência regulatória que, em muitos casos, não será nunca ultrapassada. Isto é, as empresas têm tendência a estar limitadas na estrutura do seu mercado. E, portanto, se o projetismo representa 2% a 3% dentro da cadeia de valor, dificilmente ultrapassarão, digamos, estes 2% a 3%. A menos que o enquadramento desta limitação vertical seja tomado em conta para aquilo que é a importância do modelo. Porque isto poderia ser uma coisa normal, mas quando nós vamos ver a percepção sobre porque é que há trabalhos a mais ou porque é que as obras, digamos assim, não são afetadas, o último survey dizia que os projetistas eram responsáveis por 43% dos desvios nos custos das obras. Isto é, aquilo que é o trabalho que um projetista faz dentro do conceito e do seu limite, digamos assim, de estrutura e que é remunerado por isso, a verdade é que não tem qualquer semelhança com aquilo que acontece do ponto de vista prático em relação à importância da concorrência vertical que ele tem que assumir. E estamos a falar de arquitetos e estamos a falar que são diferentes de engenheiros e de engenheiros que são diferentes de fiscalizadores e assim sucessivamente. O segundo
aspecto que me parece é que vocês ainda por cima trabalham hoje em dia, inevitavelmente, uma profunda concorrência horizontal. Essa concorrência horizontal é feita pela inúmera granularidade de pequenas empresas que trabalham assim. Eu acho que uma parte disso tem a ver com um defeito que os portugueses adoram ter. É que os portugueses acham que quando as empresas são de conhecimento intensivo, não são de capital intensivo. E, portanto, como são só de conhecimento intensivo, basta juntarem-nos um conjunto de pessoas com capacidade intelectual para desempenhar as funções para que uma empresa possa surgir. E a verdade é que qualquer empresa de conhecimento intensivo é geralmente, hoje em dia, uma empresa também de capital intensivo, isto é, que exige uns níveis de capitais significativos para operar no mercado. Depois, porque o próprio mercado tem características próprias em Portugal, de que o Pedro já fez referência e muito bem, Pedro Cisa Vieira fez referência muito bem, que é não só um momento difícil que se verificou a partir da crise de 2007, 2008, mas, sobretudo, aquilo que é uma enorme volatilidade no modelo e uma falta de previsibilidade deste mercado. E isso nota-se pelos dados do PIB, que no fundo levam a verificar uma tendência destrutiva do valor de construção. Para dizer bem a verdade, foi em parte a construção que suportou o principal ónus da crise financeira de 2008, 2010, mas, sobretudo, se olharmos às circunstâncias específicas. Eu tenho aqui um número que é curioso, quer dizer, o nosso VAB em 2008, a percentagem do VAB era 4,2, quando na Europa era qualquer coisa como 5,7. Mas o nosso VAB em 2016, ou 18, mas já tínhamos uma recuperação de 2 anos. Mas em 2008, o nosso VAB era 6,7, com uma média de 6,4 na Europa. Isto é, nós já estivemos acima da Europa e agora estamos abaixo da Europa. Sim. Enorme volatilidade e imprevisibilidade do modelo é particularmente relevante. Nós normalmente só temos referência nas grandes obras, que é o aeroporto que não se faz, a alta velocidade que é adiada 50 vezes. Como pode imaginar, eu que estive na alta velocidade, tive a oportunidade, você lembrou-se que eu tinha sido presidente da Infraestruturas de Portugal, das Estradas de Portugal e da REFER, mas não se lembrou que eu tinha sido 10 anos antes presidente da CP. E, portanto, eu dentro da CP já preparava a alta velocidade e, portanto, continuei a preparar a alta velocidade do lado das infraestruturas e assim continuará durante os próximos tempos. Portanto, não só, mas são as grandes obras que normalmente marcam isto do ponto de vista mediático. Mas para você, não são só as grandes obras, é mesmo a imprevisibilidade que acontece sobre os próprios modelos de funcionamento daquilo que é o nosso sistema, quer de licenciamento, quer o nosso sistema de operação, que não permite que seja previsto de uma forma muito evidente aquilo que o investimento vai fazendo. O que acontece, basicamente, é que eu não tenho uma visão tão positiva quanto o Pedro Cisa Vieira teve sobre a evolução dos mercados de infraestruturas. Portanto, acho que o risco desta granularidade e desta concorrência horizontal vai-se preservar no mercado se não houver consolidação. Isto porquê? Primeiro, porque o mercado de habitação precisa de muita construção, mas é um mercado maduro. Portanto, o nível de construção não é o mesmo nível de construção que tivemos na década anterior. Vai ser um nível de construção razoavelmente equilibrado, porque o mercado é bastante maduro, nós temos muita casa per capita, ainda que tenhamos uma necessidade, estamos em déficit estrutural de casas, isso é evidente. Portanto, temos para construir, mas não tanto quanto já tivemos no passado. Segundo, o próprio mercado das obras públicas já está muito infraestruturado. Nós temos muito boas vias terrestres, muito boas vias de comunicação, agora fala-se do plano ferroviário, mas se olharmos para um plano de mobilidade no sentido vasto e amplo, nós temos um plano de mobilidade bastante bem cumprido e temos também um plano de telecomunicações bastante avançado do ponto de vista de fibras e de integração do sistema de comunicações. Temos talvez algum trabalho em portos, temos algum trabalho em habitação, mas atenção que este mercado não se estenderá, na minha opinião, tanto quanto alguns países cuja infraestruturação é muito mais baixa do que a nossa. Isto é bom não nos compararmos com os Estados Unidos. Estou convencido que vamos ter muito mais crescimento nos Estados Unidos em infraestruturas do que em Portugal, mesmo pelo PIB. E isto significa, basicamente, temos estas circunstâncias que, na minha opinião, orientam tudo para um modelo de consolidação inevitável. Primeiro, porque a consolidação vertical vai ser regulatoriamente difícil de ultrapassar e a consolidação horizontal não vai ter dimensão suficiente, ainda que, esperemos, tenha mais previsibilidade do que a atual.
Porque é que eu acho que vai ter mais previsibilidade? É o segundo tema que eu gostava de falar. É que, de facto, a transformação que vai existir, e isso o Pedro já disse tudo, que é a digitalização, a prioridade em ganhos operacionais, a standardização das indústrias, nomeadamente do próprio modelo construtivo, a introdução de modelos de sustentabilidade, modelos de desenvolvimento muito mais concentrados na manutenção que no CAPEX inicial, e que, portanto, têm, digamos assim, obrigatoriedades significativas do ponto de vista do modelo, vão alterar profundamente aquilo que é a indústria, e mesmo a indústria da concepção e do projeto. Primeiro, porque estas exigências são exigências normalmente mais longas no período, que significam que vai também exigir uma responsabilização adicional de quem projeta e de quem se envolve no projeto, e vai simultaneamente criar muito mais dúvidas sobre aquilo que é os modelos globais de integração e os trabalhos a mais ou a revisão de preços que esses modelos podem eles próprios assumir. O que significa, basicamente, que nós vamos ter uma evolução inevitável para um modelo de concepção-construção. Isso é inevitável. E, na minha opinião, esse modelo, digamos assim, vai acontecer, não só por introdução de modelos de BIM ou de modelos diferentes, mas, sobretudo, pela introdução de um conceito que hoje em dia classifica melhor a concepção, e isso pode resolver um bocadinho da integração vertical, deixando, obviamente, fiscalização de fora e exigências regulatórias que se manterão, mas, sobretudo, porque temos todos de meter na cabeça que vai mudar o último beneficiário stakeholder. Não é o último beneficiário owner, mas é o último beneficiário stakeholder. É que nós há anos que andamos a trabalhar para decisões comunitárias. É para isso que trabalhamos, é decisões comunitárias, porque são as decisões de base comunitária que influenciam todo o investimento público. E isso mais tarde ou mais cedo termina. E vamos passar a trabalhar para um modelo de financiamento privado, porque quem financia são os privados. E quando passar para um modelo de financiamento privado, as exigências do resultado final são muito mais importantes que as exigências do formalismo da contratação. E por isso, o que eu acho é que o modelo de contratualização existente em Portugal e que tem estado sempre a ser sobreposto em forma para resolver um problema de transparência e de mediatismo que existe, inevitavelmente terá que assumir a sua falência num determinado momento. Portanto, as perguntas que você fez têm resposta nesta minha opinião completa. Porque nós, de facto, estamos cada vez mais formais para que o modelo pareça, aos olhos da opinião pública, o mais eficiente possível na determinação do valor. E essa aparência também representa o preço mais baixo. É a solução mais simples. O preço mais baixo é aquele que quantificadamente pode ser mais justificado. Eu não conheço ninguém que seja penalizado pelo preço mais baixo e conheço dezenas de pessoas que foram penalizadas pela melhor qualidade do projeto. E por isso é que uma situação como esta acaba por ir, na minha opinião, falir pelo sistema e pelo próprio mercado do que mais pela discussão que nós possamos fazer aqui nesta reunião. Estas discussões são muito importantes, mas a verdade é que o modelo vai obrigar a alteração do conceito para um conceito mais longo no tempo e mais focado no resultado do que um conceito baseado na forma e pura e simplesmente mais baseado no CAPEX original. E, portanto, eu acho que essa revolução é inevitável e vai acontecer. Até lá, claro que se pode ir contornando estes processos, reduzindo o peso do valor, mas se pensarmos no visto prévio e pensarmos nas consequências depois de auditorias, eu sou muito simples e acho que vai ser difícil aos poderes públicos assumirem a responsabilidade de tomar decisões não baseadas no preço com uma percentagem muito elevada dos critérios a definir. Claro que a pré-qualificação reduz esse efeito, mas a verdade é que o gestor público, se no meu tempo já tinha que ter coragem para tomar decisões que não fossem óbvias na base da quantidade, agora tem ainda mais coragem. Ou melhor, já é exigível tanta coragem para tomar essas decisões que eu já nunca aceitaria outra vez ser gestor público. Por isso é que lhe estou a dizer que isto já é o meu reconhecimento, digamos assim, da minha incapacidade. Não sou conhecido por falta de coragem, mas pela minha incapacidade de reconhecer que o sistema em si tem ainda capacidades de autogeneração. Eu acho que são os mercados que vão obrigar a um modelo distinto. E acho que para isso há alguns sintomas positivos, mas temos outros sintomas que são menos positivos.
Mas se me perguntar amanhã se pode haver uma alteração, se as dúvidas que você colocou vão ter tendência a ser eliminadas ou reduzidas, eu diria que dificilmente o serão, enquanto sistemas de exigência adicional, concessão-construção e percepção de que amanhã vai ser o financiador a decidir ou enquadrar a decisão também, não entrarem, digamos assim, no cômputo dos critérios de decisão. Quando eles entrarem, eu tenho a certeza que o modelo de contratação pública mudará profundamente. Muito obrigado. É uma visão realmente bastante global da situação. Realmente, como sabe, a concessão-construção não era autorizada e houve uma alteração recentemente, salvo erro, o ano passado, do CCP, que passou a autorizar a concessão-construção, mas ainda assim a autorização é temporária. Eu falei no modelo francês, porque os franceses têm um sistema um bocadinho diferente do nosso. Em vez de ir fazerem os concursos com base em projetos de execução, que dão imenso trabalho e muitas vezes fazem-se variantes na construção que alteram substancialmente o projeto de execução, os franceses lançam concursos públicos com base em anteprojetos, em que depois o projetista fica a acompanhar a execução do projeto pelo empreiteiro. Portanto, é um sistema que fica a meio do sistema que nós temos e da concessão-construção. Jorge, eu queria lhe dizer que não acho que o sistema tenha que ser único quer dizer, que não estamos a defender a unicidade do sistema. Isso era assumir o mesmo erro que eu atribuo ao sistema do CCP. Nós sabemos porque é que o sistema do CCP veio a construir um modelo tão diferenciado e tão proibitivo da concessão-construção, depois de alguns exemplos que correram particularmente mal do ponto de vista da percepção pública do que eles representavam para o sistema. E o facto desses sistemas funcionarem normalmente fora do contexto, digamos, da responsabilidade da dívida pública, que é outra grande questão que aqui sempre está subjacente. O accountability é diferente, conforme nós sigamos o modelo napoleónico de dívida pública por caixa ou o sistema, digamos assim, um bocadinho mais moderno de tratarmos o investimento como investimento e a despesa como despesa. Neste momento, tratando as coisas como confusas, cria, obviamente, maiores pressões do ponto de vista de percepção do modelo. Mas sem ir a esse limite completo, a única coisa que eu queria dizer é que haverá tendências para mais do que uma solução. O que eu acho é que a concessão-construção, ou melhor, eu não quero chamar concessão-construção, chamei-lhe concessão-construção por ser compreendido para todos nós que estamos aqui à volta deste webinar. Sim. O que eu acho é que modelos que começam desde o projetista até o resultado final têm que estar incorporados. Porque vocês não podem ter 43% da responsabilidade e amanhã vão ter mais responsabilidade, porque as litigâncias vão responsabilizar cada vez mais, e simultaneamente não terem qualquer tipo de intervenção a partir do momento que entregam, digamos assim, o vosso trabalho que determina um princípio de CAPEX. E depois o CAPEX não é aquele, porque há não sei quantas mudanças, vocês entretanto não podem alterar preços porque não estão envolvidos na revisão de preços, há um conjunto de complexidades adicionais que não está de acordo com aquilo que a sociedade pretende. Porque o que a sociedade pretende, com o devido respeito, é que a linha de alta velocidade funcione. A sociedade não pretende que vocês façam um projeto bonito. Vocês querem, mas é uma linha que funcione e que opere e que opere bem, etc. E, portanto, é isso que precisa de um túnel, é isso que precisa de uma via, é isso que precisa de um viaduto ou de uma ponte. Portanto, tudo isso são aspectos que obrigam a que o resultado faça parte também do próprio projeto. E isso eu devo dizer que estava a ouvir o António e estou muito de acordo com ele relativamente às grandes forças que vão determinar mudanças na forma como se compra. É mais evidente é que, de facto, quando a fonte de financiamento das obras públicas passar a ser alguém que tem a necessidade de ver qual é o custo a longo prazo durante o ciclo de vida de uma obra, as coisas vão mudar muito na maneira como se compra e como se seleciona. E neste momento também tem razão que a maior parte do nosso investimento público é feito com base na apropriação à cabeça, seja num programa europeu, seja numa disputa
pouca fatia do orçamento de Estado para investimento público, é evidente que o que mais norteia é o CAPEX. E o gestor público aquilo que faz é sempre a mesma coisa, e o António deve saber isto melhor que eu, que é, primeiro, se eu quero avançar com uma obra, eu vou ter perspectivas de custo de CAPEX, que é aquele que conta para a decisão do Ministério das Finanças ou do Ministério do Planeamento, vamos lá dizer, exageradamente otimistas. Eu nunca vi porque as pessoas pensam sempre, se eu digo que isto vai custar 100, não vou ter dinheiro. Portanto, digo que isto vai custar 80. E pronto, e lá vai aquilo para o programa. E quando chega... E depois, aquilo que se faz é que já se começa, quando há finalmente uma apropriação do projeto, já se está em déficit. Já se está em déficit completamente. E depois, a partir daí, tudo funciona mal. Ou seja, vou encomendar um projeto e o projetista vai ser empurrado para fazer uma coisa que seja pouca. O projetista, como trabalha na base do mais baixo custo e temos esta estrutura de mercado que o António também aludiu, vai fazer um projeto que também não vai conseguir fazer um projeto em condições. O projeto vai ter pouco levantamento daquilo que são as circunstâncias, vai estar muito incompleto, etc. E, portanto, é quase inevitável que depois haja erros e omissões e haja desvios na execução da obra, porque aquele projeto feito naquelas condições a tão baixo custo, normalmente com tão pouco tempo, só pode dar mal. Aquilo que nós sabemos, obviamente, é que quanto mais investimos no levantamento das condições no local, na elaboração do projeto, etc., mais reduzimos o risco de descontrole na fase de execução. Portanto, eu acho que há aqui, na forma como nós compramos e como compramos serviços de projeto, ou como atribuímos, nesta outra modalidade, ao empreiteiro a responsabilidade por gerir os riscos inerentes à articulação entre projeto e local da obra e projeto e execução, nós estamos, obviamente, a melhorar a capacidade de, em termos de CAPEX, a coisa não disparar. E este problema, obviamente, significa que é preciso investir muito mais em tempo e em dinheiro naquilo que é a elaboração do projeto. Não há outra maneira. E quando nós comparamos aquilo que é a percentagem de valor de investimento que se pratica em média em Portugal e aquilo que acontece em qualquer outro país da Europa, nós estamos a trabalhar com menos de metade. E, portanto, só pode correr mal. Só pode correr mal. E o cliente público, é o meu ponto, mas o cliente privado também faz exatamente a mesma coisa nas obras de habitação, já sabe que vai falar com um arquiteto ou vai falar com uma empresa de engenharia, ou seja, lá o que for, e vai ter tantos a esgadanhar-se por causa daquela concorrência muito significativa do ponto de vista horizontal, que arranja sempre alguém que faz por qualquer coisa. Ou então fala depois a um com quem tem mais confiança, que está melhor articulado, e diz assim, eu queria muito que tu fizesses, mas aqui a tua concorrência está a oferecer bastante menos, tens que me meter aqui menos. E a pessoa diz que sim, porque precisa de trabalho, porque quer fazer aquela obra, e pronto, e já está em perda. Vem, tipicamente, nesta fileira, entra-se num contrato já a saber que se vai perder dinheiro e a perceber como é que a gente pode minimizar a coisa, normalmente à custa de litigância durante a empreitada. E depois, como o grosso dos custos está na fase de execução da empreitada, também já sabemos que os empreiteiros vão tentar ali fazer margem no contencioso. Mas eu acho que, portanto, há aqui as forças de fundo que o António está a falar são importantes e eu acho que vão de facto determinar a mudança, mas neste momento continua a haver muitas coisas que eu acho que agora também interpelam o Estado, e é o outro ponto que queria fazer. É que, na verdade, embora nós tenhamos um país muito maduro do ponto de vista da sua infraestruturação, que nós não vamos precisar de construir em massa a habitação como precisamos nos anos 80 e 90, onde as pessoas de facto viviam em condições mínimas, o grosso da população ainda vivia muito mal. Na verdade, o Estado tem agora uma pressão imensa para daqui até 2030 gastar imenso dinheiro em investimento em infraestrutura. Com uma capacidade instalada que é limitada e com uma identificação de projetos feito com base em estimativas que, lá está, eram exageradamente otimistas.
E, portanto, eu acho que não é por acaso que se fez a alteração ao Código dos Contratos Públicos para se permitir a concessão-construção, como não acho que não será por acaso que no futuro nós vamos ver outro tipo de alterações, porque senão o Estado não vai conseguir executar os programas que tem para fazer até 2030. Porque é o PRR, que tem muita coisa em termos de infraestruturas no setor público e no setor privado, vai ser o PT 2030, que também tem várias coisas, e vai ser um conjunto de outras obras que o Estado já se comprometeu a executar e que são financiadas por recursos nacionais. E, portanto, eu penso que com as regras de contratação que temos e com o mercado que temos, isto vai correr relativamente mal. Um último ponto para reflexão também do público, que é o seguinte: como vai ser necessário trabalhar de forma muito exigente, como vai ser necessário obras muito complexas, eu tenho o receio que se materialize aquilo que eu há 10 anos atrás dizia um responsável político da altura, quando estávamos a assistir à destruição do setor das infraestruturas e da gestão de projetos, que é um dia que a gente queira fazer um aeroporto verdadeiramente, nós não vamos ter nem empreiteiros, nem empresas de engenharia portuguesas que não vão estar capacitadas para fazer isto, porque isto, entretanto, vai se degradar imenso. Eu acho que o movimento, inevitavelmente, como diz o António, para podermos continuar a ter capacidade instalada em Portugal, vai ter que haver movimento de concentração, de ganho de escala, para ganhar capacidade para investir na tecnologia e nos recursos humanos que vão ser necessários para o mercado que no futuro, em Portugal e no resto do mundo, vai existir. Pedro, deixa-me só acrescentar uma coisa. Sim. Pedro, diga. Provavelmente o Pedro tocou aqui num ponto que há bocadinho eu fui menos otimista, ou procurei ser menos otimista, sobre a extensão do mercado para esta concorrência horizontal, um bocadinho para colocar as pessoas também sobre esta reflexão, mas não toquei num ponto que agora o Pedro tocou, que tem dois efeitos verdadeiramente avassaladores e que pode alterar um bocadinho aquilo que eu disse. A primeira é o efeito de transição energética. O efeito de transição energética é um investimento inevitável porque é um investimento de sobrevivência. E, portanto, os investimentos de sobrevivência, curiosamente, têm um problema, é que ganham urgências sucessivas. Quer dizer, cada dia é um bocadinho, passa a ter idade preditiva. Isto é, quanto mais próximos estamos do fim, mais urgente é colocar. Nós, aliás, somos especialistas nesse back planning. Portanto, a verdade, os portugueses são especialistas em back planning, como eu costumo dizer, aliás, acho que só planeiam em back planning quase, e, portanto, o que acontece basicamente é que nós vamos sentir essa urgência de todo lado e a transição energética pode ter reflexos muito significativos no modelo. Saibamos nós, digamos assim, criar uma situação pela qual isso se torne preditivo e previsível. Isto é, saibamos para onde vamos e sabemos prever como é que vamos e quando é que vamos. Isso altera substancialmente o mercado. Mas há um ponto adicional da transição energética que não nos podemos esquecer, que é a ignição que a transição energética representa na criação de um conjunto de scores e ratings diferentes daqueles que existem hoje. Tem a ver com a sustentabilidade financeira, com a sustentabilidade energética, com a sustentabilidade no modelo de governação, que representa todos os critérios da ESG, que passam todos eles por critérios que se vão sobrepor ao preço e que, curiosamente, neste momento não têm nem operadores bem definidos, nem estruturas de rating bem consensualizadas. E, portanto, a introdução desses critérios, que quer queiramos, quer não, vai sempre nascer da iniciativa do Estado, quer seja do Estado Nacional, quer seja do Estado supranacional, vai ser uma ignição, digamos assim, de um processo em que o preço inevitavelmente desvaloriza. Não sei se desvaloriza desaparecendo o critério como relevante e sendo suplantado por outros critérios, se vai ser, digamos, mais uma parte do algoritmo e tornando, digamos, as coisas um algoritmo demasiado simples que possa ser prejudicial. Mas este elemento, digamos, da transição energética pode alterar um bocadinho aquilo que eu disse, isto é, pode representar mais investimento público necessário e mais modelo de rating. A única coisa que eu acho é que nós temos que começar a exigir, e vocês, eu agora digo, os engenheiros é que deviam ser os grandes criadores disso e não têm sido, a política anti-keynesiana. Quer dizer, as políticas públicas hoje em dia não se justificam para introduzir modelos excessivamente keynesianos, mas para criar modelos suficientemente previsíveis.
E a verdade é que se o nível de previsibilidade na construção, o nível de previsibilidade nas obras públicas, o nível de previsibilidade dos consumos públicos de investimento, permitam uma expressão exagerada, forem eles próprios evidentes, isso é uma vantagem tão grande para a sociedade, inclusivamente para vocês, que se podem então ajustar ao nível de mercado e ao nível de dimensão do mercado que existe, e não pensarem que o mercado umas vezes é enorme, outras vezes é mais pequeno, e depois vamos lá para fora compensar os mercados que não existem cá dentro, e simultaneamente permitir-vos trabalhar mais aquilo que eu acho mais importante e mais desafiante, que é a concorrência vertical, muito sinceramente. A concorrência vertical é uma decisão estratégica profunda em todos os setores, que é integrações verticais de cadeia de valor. E não é nada óbvio. E cada país encontra os seus próprios modelos. Nós, por exemplo, temos empresas de construção muito grandes, mas, por exemplo, sabemos que há muitos países que trabalham com empresas de construção muito pequenas e muito granulares. Portanto, relativamente. Portanto, este é o processo. A única coisa que eu acho, e nós temos, por exemplo, empresas de construção com capacidade de exportação, que é uma coisa notável. Há muitos países que não conseguem exportar construção, e nós exportamos construção. E com isso levamos cadeia de valor para exportar também. Agora, o que eu acho é que quanto mais preditivo for o mercado de origem, melhor é para o sistema e mais o sistema se ajusta. E isso é uma alteração substancial sobre aquilo que tem acontecido. Nós tivemos um mercado que foi extraordinariamente agressivo no início do século, sobretudo a partir de 2004, 2005, onde houve negócio para toda a gente e modelos de negócio para toda a gente, e depois tivemos um decair gravíssimo, digamos assim, deste mercado. O mercado é verdade que tem recuperado um pouco, mas não tem recuperado, digamos assim, para os níveis que eu acho que são os níveis normais de investimento público, que são normais numa situação quanto esta, tanto mais que nós sabemos que nos indicadores de investimento público também está o pagamento das parcerias público-privadas, e o pagamento das parcerias público-privadas é um mero pagamento financeiro, pagamento de investimento público, mas é um mero pagamento financeiro e ainda representa 1,2, 1,1 mil milhões por ano. Portanto, o que eu chamo a atenção é que acho que há elementos que podem alterar. Saibamos nós agora na transição energética, que é um modelo ainda por cima de muito longo prazo, fazermos uma antecipação dos modelos. Eu não estou a dizer uma antecipação do plano de obras, mas estou a dizer uma antecipação. Não, é planeamento, é saber que nós vamos fazer isto neste ano e fazer aquilo naquele outro, e que é uma coisa que o Estado faz muito mal. Muito o mal. Estado, ou melhor, o Estado é até capaz de meter num papel uma coisa a dizer assim, são estas as coisas que queremos fazer e logo o dinheiro não está apropriado imediatamente, mas temos um plano para uma década. Mas o problema é que não basta dizer que se quer fazer a obra, é que depois, no momento em que se criam as condições para se avançar com a obra, porque há apropriação de recursos financeiros, ou seja lá o que for, está tudo por fazer. Quer dizer, não há projetos, tem que então se lançar os concursos para projetos, que é catastrófico em matéria de contratação, as coisas de litigância, etc. E, portanto, a previsibilidade que o António está a referir e que eu traduziria como planeamento, que permite a toda a cadeia de valor preparar-se para o que aí vem, não é? Implica também uma capacitação do lado do Estado para ter as coisas muito mais preparadas para quando for preciso avançar, ser mais fácil fazê-lo e não termos estes lagging times que em Portugal são imensos. Quer dizer, eu posso dar-vos vários exemplos de obras que se decidem executar e que 5, 6 anos depois ainda nem sequer existe uma adjudicação da empreitada, porque entanto tudo foi concebido em fases prévias que já podiam perfeitamente estar feitas. Pois, na realidade, o planeamento em Portugal é muito fraco e nós, normalmente, quando fazemos um planeamento, além num gráfico de barras, também associado aos timings de desenvolvimento dos trabalhos, costuma haver um cronograma financeiro. Ora, eu nunca vi um cronograma financeiro das obras públicas do Estado para uns 5 anos. Nunca vi nada disso e acho e se calhar isso também faz falta porque temos altos e baixos constantes e não conseguimos efetivamente gerir Jorge, a longo prazo as nossas empresas, não é? Jorge, mas isso vai acontecer inevitavelmente, porque muito daquilo que se passou sob a inexistência aparente
de gestão temporal foi agravado nos últimos 10 anos por uma situação única, que foram taxas de juros de zero. Sim. A partir do momento que as taxas de juros têm um valor real, e as taxas de juros vão ficar num valor real, porque o grande problema da sociedade é que tem que gerar poupança. Tem que gerar poupança por uma questão do aging da população, tem que gerar poupança por uma questão da transição energética e da sustentabilidade. Há um conjunto de razões para que a poupança volte a ser exigível. Isto é, não possamos viver de consumos exagerados, mas temos que criar poupança. Só se cria poupança se a taxa de juros for positiva. Sim. E, portanto, uma taxa de juros positiva, quer queiramos, quer não, mesmo que o BCE seja fantástico a gerir as perspectivas de inflação e as pessoas acreditem em todas as orientações mais ou menos duras daquela senhora Lagarde, que é fantástica a transmitir as suas mensagens de uma forma muito assertiva, mesmo que isso aconteça, a verdade é que com 2% de inflação, ainda que estejamos lá daqui a 2 anos, a verdade é que vamos ter uma taxa de juros mais elevada do que isso, uma taxa de juros provavelmente nos 3% ou qualquer coisa assim. E se isso acontecer, isso passa a criar um custo do tempo diferente do que foi o custo recente. Isto é, nós passámos 10 anos em que nos esquecemos que o tempo tinha custo. E esse tempo tem que ser ajustado para esse efeito. É verdade. Sim, senhor. Eu não sei, mas já estamos aqui próximo das 7 horas. Tenho aqui umas perguntas no Vamos a chat isso. que vocês também devem ter visto. Há aqui uma pessoa, o Alexandre Portugal, que levanta o tema do ESG e da certificação ESG, aliás, que é um tema de grande importância, mas coloca a questão do ambiente regulamentar, que não está ainda definido, nem sequer estabilizado, pelo que parece inviável a sua adoção a curto e médio prazo. Será assim? Realmente as certificações ESG aqui em Portugal só se vêem começar a ser trabalhadas pela banca, pelos grandes setores industriais e pouco ainda na construção. Penso, Mas olha que vai ser quase inevitável, quer dizer, os clientes, os promotores imobiliários, aqueles que trabalham para investidores institucionais, vão passar a ter que exigir isso, a ter que trabalhar para edifícios que sejam certificados do ponto de vista de sustentabilidade, que tenham um dos quaisquer modelos de certificação, inevitavelmente. A banca não vai financiar projetos que não cumpram esses requisitos. E os próprios fundos europeus, na próxima geração, na próxima vaga, também vão exigir isso. O que significa que essas coisas vão ter que começar a entrar ou nas especificações de cadernos de encargos, ou em fatores de avaliação de propostas. E eu acho que aqui vale a pena voltar um pouco às questões que o Jorge tinha colocado de início. Porque isto coloca-se em toda a cadeia de valor, mas coloca-se logo no início na parte de projeto. E vamos voltar às questões que tinha colocado. Por exemplo, pode ou não integrar-se nos fatores de avaliação das propostas a capacidade das empresas? Não pode. As diretivas europeias não o permitem. Ou seja, as diretivas europeias obrigam os Estados-membros, entre os quais a Portugal, relativamente às regras que seguem na contratação pública. Há certas coisas que as diretivas europeias impõem e certas coisas que é Portugal que inventa. Grande parte dos problemas que nós identificamos nesta conversa, recurso excepcional à concessão-construção, aquela bizarria do preço base ser o limite até ao qual se podem apresentar propostas, o que significa que se eu meto um projeto a concurso com um orçamento feito há 3 anos, ele vai ficar deserto, porque entanto temos inflações a 30%. A ideia de que temos que ter detalhado ao ponto percentual o peso de cada fator ou subfator da avaliação das propostas quando vamos para coisas a proposta economicamente mais vantajosa como critério de adjudicação. Todas essas coisas são bizarrias portuguesas. A complexidade dos nossos processos de concursos públicos são bizarrias portuguesas. E nessas coisas nós podemos atuar. A ideia de que na avaliação da proposta
nós não podemos entrar em linha de conta com fatores específicos dos fornecedores de bens ou serviços. Isso vem da diretiva. E a ideia é basicamente não fechar o mercado, é não dizer, bom, eu para fazer isto, eu vou fazer pesar a capacidade da equipa ou a experiência, seja lá o que for, porque esses não devem ser fatores que influenciam a avaliação da proposta, mas sim aquilo que influencia a capacidade da empresa entregar aquilo que é exigido. Isso deve ser avaliado previamente e pode ser feito de duas maneiras. E aí é que eu acho que o Estado falha. Pode-se fazer dizendo o seguinte: concurso de pré-qualificação só é admitido a apresentar propostas quem cumprir estes requisitos. Certo. De maneira mais fácil. E o Estado até pode fazer outra coisa que eu acho que não percebo como é que não faz. Pode haver acordos quadro, pode haver até pré-qualificações genéricas, a dizer assim, eu estou a contratar empresas para fazer contratos de projeto de obras de ferrovia. E qualifico 3 ou 4 que cumpram estes requisitos. E a partir daí eu só dirijo convites a estas empresas para apresentarem a sua proposta específica para contrato. O Estado não faz essas pré-qualificações. Sabe porquê? Porque dá muito trabalho. Porque normalmente quando começam a trabalhar já estão muito apertados de prazos. Já os fundos europeus vão acabar em 2027, portanto nós já só podemos perder X tempo em obra, portanto bora lá encurtar o mais possível o prazo. E portanto vai-se para a coisa que é diretamente para concurso e vai-se para preço mais baixo. Há outra coisa que pode-se fazer à luz da diretiva, que é dizer que só é fator de qualificação dos candidatos, mesmo que não haja pré-qualificação, terem no seu currículo isto e aquilo. Ou terem nos seus recursos a capacidade de trabalhar com este tipo de tecnologia. Estas coisas podem-se fazer. Nunca se fazem por falta de vontade. Portanto, o meu ponto é, o mercado tem favorecido o Estado porque ele arranja sempre quem queira trabalhar por muito pouco, por via desta concorrência vertical e horizontal doentia que o António referiu, e como está sempre pressionado de tempo e como tem sempre um orçamento demasiado curto, faz isto. Isto é a coisa que mais caro fica. É a coisa que mais caro fica porque paga-se em atrasos nas obras, paga-se em sobrecustos nas construções, paga-se em custos com manutenção muito elevados. E, portanto, eu acho mesmo que isto é algo que, do ponto de vista que só muda se houver uma mudança de cima relativamente à forma como se faz estas coisas e que se ganha com a previsibilidade de que se falava. Mas portanto, respondendo mais à sua pergunta diretamente, há certas coisas que não é possível mesmo fazer. Não, e há quem diga que nós temos o Código de Contratos Públicos com mais artigos que há na Europa. Não sei se não é ver quem diga, é mesmo assim. É mesmo assim. É um código que só para saber se um determinado contrato pode ser feito por concurso, se precisa de não sei o que, é preciso 3 pareceres jurídicos. E é sempre que encontraria. Não é possível ter uma coisa operativa que suscita tantas dúvidas jurídicas. Estas regras todas não serviram para tornar mais claro e mais detalhado, tornam apenas mais dubitativa a interpretação e muito mais conflituosa a aplicação. Mas, Jorge, aqui entre nós, eu acho que isto, o Jorge Nandino Carvalho, abertamente, acho que o Pedro disse, é óbvio que é muito penalizante para a sociedade portuguesa esta ideia de que a regulação detalhada de todos os pontos acaba por favorecer algum modelo de transparência, é uma total fraude do ponto de vista conceptual. A prova disso é que dentro desta cadeia de valor, agora vou dizer uma graça que não podia deixar de dizer, mas dentro desta cadeia de valor dos diversos operadores, os únicos vencedores têm sido os advogados e os escritórios de advogados, porque têm tido, digamos assim, um nível de disputas muito significativo desde a origem até ao final, o que é estranho. Desde a fase de contratação até desde a fase de contratação. O que é mau, porque nós não deveríamos ter, digamos, este tipo de intervenção e devíamos ter uma cautela especial. A questão do preço base, para mim, é uma das coisas que mais confusão me faz. Até porque eu sou do tempo em que toda a gente trabalhava abaixo do preço de referência que eu dava. E, portanto, eu não despedi ninguém por fazer um preço base mau.
Portanto, não despedi ninguém a dizer, desculpem lá, vocês afinal o vosso preço era muito mais alto do que aquele que tivemos no mercado. Ora, não me parece que este preço possa ser mais do que o preço de referência. Aliás, o facto dos preços que ultrapassem o preço base não poderem ser aceitos leva à situação estúpida de se aumentar o preço base inevitável para não deixar os concursos desertos, o que significa, naturalmente, que em vez de pôr um preço de referência, que seja aquele que seja a convicção do próprio dono de obra. E vai tentar fazer para que, bem, se o concurso ficar vazio, é uma perda de tempo, e a perda de tempo, como custa dinheiro, vai obviamente ter um reflexo mais significativo no preço. O segundo aspecto é que o preço base, para que não fique deserto o concurso, acaba por ser elevado para um valor diferente daquele que seria o preço de referência da própria empresa, dando indicações ao mercado erradas sobre aquilo que a empresa devia fazer. A menos que a empresa, obviamente, não tendo coragem, mantenha-se pura e simplesmente no incentivo à inércia. E isso é que é o grande problema da sociedade portuguesa, é que neste momento a sociedade portuguesa, através destes modelos, tem muitos incentivos à inércia. Isto é, não penaliza a inexistência de contrato, não penaliza o efeito que existe sobre o contrato, penaliza apenas, digamos assim, quando se faz ou quando se tem coragem de fazer dentro ou fora do sistema. Esse, para mim, é um elemento fundamental. Quanto à questão da experiência, a questão da experiência não é aceita. Bom, e eu deixo-me dizer, Jorge, que enquanto tive já agora a minha experiência na Infraestruturas de Portugal, e eu procurei nas Infraestruturas de Portugal, aliás, com a minha convicção, por razões financeiras, fazia todo o sentido juntar uma boa parte da tecnologia da ferrovia com a da rodovia, e havia, digamos, setores específicos onde devia haver concorrência entre os diversos operadores que operavam as duas áreas de mobilidade. O que aconteceu, basicamente, é que, pelo contrário, havia sempre muita pressão também de associados seus, uns a defender as condições de pré-qualificação, outros a defender a não existência de condições que pudessem limitar a sua entrada em mercados onde habitualmente não estavam e para os quais tinham perfeita competência para desempenhar. Portanto, eu julgo que é mesmo um assunto complexo, acho que é um conjunto de condições pré-qualificáveis que se deve fazer e que, como o Pedro diz, não se faz porque dá muito trabalho, porque é sujeito, digamos assim, a uma decisão que é uma decisão difícil e que as empresas... Não só de trabalho, mas tempo também. Tempo. Não, mas tempo. É um tempo que se ganha, porque a partir de claro, ganham imenso tempo. Eu, aliás, costumo dizer que metade deste assunto ficava resolvido se houvesse uma cultura, como houve no tempo de Dom João II, uma cultura do sigilo, que é todas as obras, depois de serem projetadas, nunca podiam ser anunciadas, só podiam ser anunciadas depois de serem executadas. Se isso acontecesse, eu garanto-lhe que muito teria mudado no modelo. A verdade é que nós anunciamos muita obra, mediaticamente isso normalmente resulta, enfim, não estou a dizer para este governo em particular, mas para qualquer governo nesse sentido, e, portanto, o ator público acaba por trabalhar muito sobre o anúncio e sobre o projeto e, portanto, tem muita pressão temporal sobre o projeto e pouca pressão temporal sobre a execução. Só executamos depressa, e aí somos brilhantes, no último ano do Fundo Comunitário. Eu aí confesso que vi milagres. Nós fizemos o túnel do Marão, deixe-me dizer, num tempo que era absolutamente recorde, com um planeamento completamente diferente e que teve que ser feito e executado por uma empresa estrangeira, porque naturalmente tivemos cerca de 900 a 1000 pessoas em obra em simultâneo para conseguir terminar até dia 31 de dezembro, porque era quando terminava, digamos, os fundos comunitários para o túnel. E até lá perdemos muito tempo a negociar uma rescisão, a criar um novo contrato e assim sucessivamente. Enfim, conseguimos fazer tudo. Foi um milagre e foi bem feito, também porque a obra prévia também estava bem feita, inegavelmente, a obra que nós tomámos, mas é bem o exemplo de que só no final da história é que fomos capazes de executar. Até lá demorámos ano tempo a discutir. Obviamente, isso não é totalmente relevante. Mas há um tema, nossa característica. Há um tema aqui que, de facto, eu acho que uma parte é explicado pela circunstância de haver falta de planeamento que tenha muito a ver com a própria programação financeira do Estado. Isto é, o Estado é capaz de dizer fazer um plano de investimento em infraestruturas, aquele famoso de 2013 ou coisa assim, que dizia que se ia fazer não sei quantas coisas até 2030, mas de facto não havia capacidade de fazer a programação financeira daquilo. Não se sabia onde é que se ia buscar dinheiro para... Muitas coisas eram necessidades, eram intenções identificadas, eram reivindicações regionais, mas o Estado não tinha capacidade de investimento. A verdade era essa, e até agora
e mesmo agora continuamos muito limitados pelo nível de dívida pública que temos, estamos muito respaldados nestes fundos comunitários do PRR, que foram feitos efetivamente para permitir aos Estados mais frágeis fazerem investimento público sem terem que fazer endividamento, mas, na verdade, o Estado português debate-se sempre com essa dificuldade de fazer a programação. Portanto, quando finalmente avança e vai buscar projetos antigos, depois tem que os atualizar, depois aquilo já está tudo desatualizado, portanto, a pressão do tempo é muito grande. Mas há um outro fator que eu lanço para cima da mesa e que também é uma discussão muito complexa do ponto de vista administrativo e mesmo político, e que tem a ver com saber se o ator público, se os Estados devem ou não, através do sistema de contratação pública, dinamizar, valorizar fileiras nacionais. Quer dizer, que eu acho que sim, e aprendi à minha custa que os outros Estados fazem assim. Os outros Estados usam investimento científico, investimento em telecomunicações, investimento em infraestruturas, etc., para capacitar os atores dos respectivos países ou das respectivas regiões. Isso é normal, é possível dentro das regras das diretivas europeias, e é por isso que, de facto, em Espanha, em França, na Alemanha, etc., a contratação pública, obviamente, não se quer um mercado fechado, mas valoriza muito aquilo que pode ser feito próximo dos locais de execução dos contratos, daquilo que possa ser a puxar por instituições científicas ou por emprego qualificado. E isto implica, de facto, uma vontade de capacitar fileiras em que se aposte, ou então dizer que não e pronto, e limitamos a comprar fora os serviços, que é um outro modelo possível. Compramos o mais barato possível e, portanto, vamos junto daqueles que já têm a capacidade instalada, já têm o know-how e, portanto, isso funciona. É uma outra discussão. Não há uma decisão certa ou errada relativamente a isto. Qualquer dos modelos é adequado. Eu acho é que nós, em Portugal, levamos talvez longe demais a ideia de que nós adquirimos bens e serviços para a administração pública numa pura lógica de economia de recursos para os contribuintes, e que isso, a prazo, se pagou na desqualificação de algumas fileiras importantes para o funcionamento da atividade económica. Mas isto é uma opinião muito controversa. Não, estou a dar mas a minha perspectiva, eu estou mas completamente de acordo. Estou completamente de acordo consigo, porque nós ficamos com a sensação que... Vou dar só dois outros, para não pensarem que eu estou a pensar em proteger o mercado ou dizer que não quero cá chineses ou espanhóis. Vou dar 2 ou 3 exemplos de coisas que não se fazem em Portugal e que se fazem noutros países. Contratos para, que eu agora não me recordo como é que se chama, mas contratos para desenvolvimento de soluções inovadoras. O Estado pode fazer contratos em que entra, em vez de ir ao mercado, diz assim: eu quero desenvolver uma solução inovadora, eu vou fazer um contrato e vou fazer uma consulta ao mercado e vou ver quem é que se capacita para fazer isso. Fazem isto no setor da saúde, fazem isto no setor das novas tecnologias digitais, de serviços ao cidadão, etc. São coisas que os Estados europeus, parcerias para a inovação, o que são chamadas, os Estados europeus usam isso frequentemente e com isso puxam pela indústria farmacêutica, pela indústria química, pelos serviços digitais, etc. Ter uma preocupação relativamente à execução de projetos de maior infraestrutura, ter atenção, por exemplo, a coisas como entrar como fator de avaliação de propostas, coisas como custos durante o ciclo de vida, capacidade de manutenção, capacidade local de fazer a manutenção das propostas que se asseguram. Todas estas coisas têm um impacto muito grande, obviamente, naquilo que depois mesmo que sejam fornecedores estrangeiros que vão fazer, têm que ter a preocupação em verificar se, na cadeia de valor nacional, há capacidade de assegurar o ciclo de vida. E estas coisas os Estados podem fazer sem subverter as regras de concorrência. E, a meu ver, o nosso Estado, sempre que aliás tem funcionado há 20 anos em estado de necessidade financeira,
não tem conseguido sequer articular estas ideias e, com isso, tem desguarnecido bastante a capacitação nacional. Depois admiram-se que os nossos engenheiros, os nossos arquitetos, os nossos médicos vão trabalhar lá para fora, porque, de facto, nós aqui não conseguimos fazer as coisas. Pedro, sem alterar o raciocínio, que eu estou totalmente de acordo, mas também tenho que fazer aso daquela observação mais liberal do Jorge de Carvalho, também fico mal. Só para dizer o seguinte, eu não vou alterar nada, até porque uma coisa é ser mais liberal, outra coisa é ser estúpido. Agora, muito sinceramente. Agora, gostava só de dizer uma coisa. Eu acho que as empresas portuguesas, primeiro, acho que há uma evolução recente, que eu não vou chamar de desglobalização, mas de regionalização global, que é favorável a Portugal, no sentido do nearshoring, que pode e potencia, e sobretudo destrói o princípio do preço mais baixo. O preço mais baixo é um conceito de Taiwan, da China, enfim, é uma estrutura de Pacífico, portanto não é uma estrutura do Atlântico. Portanto, isso é permitam-me, uma vantagem que agora existe. O segundo aspecto é que sempre que nós conseguimos inteligentemente fazer a previsibilidade ou planeamento, como o Pedro disse, a verdade é que as empresas portuguesas normalmente são extraordinariamente eficazes a aproveitar as oportunidades do mercado. Veja-se o caso das componentes automóveis, veja-se o caso das bicicletas, veja-se N casos onde nós éramos, digamos assim, fracos ou muito limitados na cadeia de valor e que a previsibilidade do consumo permitiu isso, isto até vir por proximidade. Agora, eu também confesso, tenho visto, porque acho que a cultura do preço mais baixo chega aos limites do absurdo. Eu dou um exemplo muito característico, vão permitir que eu diga aqui num webinar, mas ninguém o repita lá fora. Eu sou presidente da Fundação Alves Parrota e, no entanto, no outro dia fui lá ver um vinho que nós estávamos a vender lá com um royalty e o vinho era espanhol. Castelhano puro. Quer dizer, eu disse, quer dizer, isto já é o limite. Explicaram-me que era o mais barato, mas por isso, para aquelas características. Mas eu passei ao limite do conceito do mais barato. E, de facto, enfim, é uma graça, mas é uma graça que tem a ver com uma cultura. Nós ganhamos uma cultura do preço baixo, exatamente porque vivemos em estado de necessidade durante muito tempo, e não podemos ter. Acho que a previsibilidade dos negócios e das encomendas garante desde logo que os portugueses sejam muito mais eficazes. Alguma inteligência na contratação pública, com certeza que ajuda, digamos assim, a que isso aconteça de uma forma mais evidente, sem violar princípios do mercado aberto. António, eu não posso deixar de fazer um apontamento só por um aspecto que se disse sobre a cultura do preço mais baixo. É que é mesmo uma cultura. Nós, o nosso país, a nossa economia, as nossas empresas, habituaram-se a trabalhar numa base em que a competitividade se define pelo preço mais baixo. E quem está no mercado e o argumento que principalmente lhe vem à cabeça para se sobrepor ao seu concorrente é vender mais barato, só tem uma maneira de depois gerir a sua competitividade, é esmagar custos, é pagar salários baixos, é pagar tarde e mal aos fornecedores, etc, etc. E eu acho mesmo que essa mudança de mentalidade por parte dos nossos empresários, a confiança que têm que ter na qualidade do seu produto nos mercados em que estão presentes, é absolutamente decisivo para se mudar, porque senão não conseguimos mesmo, nós não podemos querer pagar salários europeus e cobrar preço de terceiro mundo. É tão simples como isso. E isso implica que, de facto, nós tenhamos a capacidade, os nossos empresários já está a passar, os empresários exportadores já começaram a perceber que o produto que têm podem vender mais caro. Já não é só por uma margem em cima do custo baixo que têm. E o meu ponto é que o Estado também devia ajudar a educar o mercado, particularmente naqueles setores onde é um operador absolutamente decisivo. Sim, senhora, nós estamos a aproximar aqui do fim. Registro aqui uma pergunta que tem aqui uma coisa, uma referência que é muito cara, tem-se ouvido ultimamente, constantemente, que é como se explica que o nosso papel no investimento represente 2%, quando as imobiliárias cobram 5% do preço de venda. Alguma coisa parece estar mal. Mas esta pergunta eu
fala-se na exigência para os projetistas e responsabilizar projetistas. Fala-se em gestor de projetos, que na maioria dos projetos é inexistente e não acompanha o projeto do início ao fim. Depois vem a questão da tal percentagem da nossa percentagem no investimento e da imobiliária. Depois, como se justifica que os valores apresentados nos concursos de projetos e fiscalização apresentem valor baixo abaixo dos mínimos, facilmente verificável com as horas consideradas no caderno de encargos. Isto Olha, às vezes Jorge, acontece. eu respondo a isto Às muito vezes facilmente. acontece. Eu respondo a isso muito facilmente. Explica-se pela pulverização do mercado. Explica-se por aquela concorrência horizontal que o António Ramalho referia há pouco. Ou seja, há sempre alguém que vai apresentar um preço muito baixo. E, portanto, quer dizer, de facto, é verdade que o Estado pode sempre dizer eu não aceito, isto é um preço anormalmente baixo, mas quer dizer, mas há sempre. E, portanto, de facto, esta pulverização do mercado, esta existência de esta ausência de... não dá nenhum incentivo também ao cliente para não aproveitar isso. Isso acontece no setor público, mas também acontece no setor privado. Quer dizer, nós estamos a falar menos, que acontece menos. O projeto são 2% do investimento. São 2% do investimento em Portugal. Se a gente for lá para fora, parte do projeto são 10, 15% de uma obra. Quer dizer, porque, obviamente sabe-se que estamos a falar dinheiro. do investimento. O investimento considera o terreno e a construção, não é? Porque o imobiliário cobra sobre isso tudo, até sobre os lucros e a comercialização e tudo mais. Portanto, não, mas eu estou quando a falar falamos em projetos 2%, de infraestruturas. Eu estou a falar em projetos de infraestruturas. Sim. Em projetos de infraestruturas, o que se cobra em Portugal é obviamente miserável. Não, é miserável, sim. Porque o mercado está tão pulverizado, muitas das empresas, como se dizia no início, são profissionais por conta própria, a fazer coisas muito pequenas e, portanto, conseguem trabalhar por valores muito baixos. Não temos, de facto, empresas e o Estado aproveita-se, o Estado e os clientes aproveitam-se da situação. Eu acho mesmo que é preciso concentração e é preciso, porque podemos todos desejar que o Estado mude, mas o incentivo para o Estado mudar neste momento também não é muito grande, é preciso falar francamente. Também precisamos é do novo CCP. Não, isso limpar Jorge, precisamos também, e vai acontecer, e é inevitável que a certa altura aconteça pelas alterações que nós aqui falamos. De todas as maneiras, eu gostava de dizer ao Ricardo, que pôs esta questão sobre os mediadores, que são boas. Eu gostava também só de dizer que é uma situação muito característica, muito típica, muito estranha, em que os dominantes no mercado fazem encontro de oferta e de procura, conseguem margens muito elevadas e preservar as suas margens de uma forma muito útil. Eles têm uma posição muito oportunística sobre o mercado e isso nós temos que perceber, digamos, a utilidade que tem. O melhor exemplo, aliás, não é comparar isto com os projetistas de uma obra de construção. O melhor exemplo do mercado é comparar isto com os bancos no crédito à habitação. Isto é, os bancos no crédito à habitação, quando há concorrência, descem os spreads de 1% para 0,5%, e essa descida é pelos próximos 30 anos, portanto tem um valor atualizado brutal, o valor, digamos assim, do crédito, e enquanto isso, no mesmo período em que há concorrência, os mediadores continuam a receber 5%. Portanto, prova que a utilidade do mediador, no facto de ter conseguido criar redes muito potentes, e eles conseguiram de facto manter a granularidade, mas com alianças e com redes que conseguem aceder a condições de mercado que não se pode dispensar o mediador. Você ainda é do tempo, Jorge, nós já somos tipos com uma certa idade, ainda somos do tempo de se pôr o papel branco na janela para que o próprio interveniente fizesse a venda da casa dispensando a mediação. Hoje em dia isto é impensável, quer dizer, hoje em dia o modelo de mediação foi totalmente absorvido por um conjunto de intervenientes que, sendo muito granulares, criaram, digamos assim, franchises de marca muito... Têm redes e portanto, ganham escala por essa via. Ganham escala e ganham escala no mundo. Portanto, nós temos de tirar o chapéu à mediação. A mediação é um exemplo de grande maturidade do modelo e a prova disso é que eles ganham 5% e todos os outros, nas alturas de concorrência, têm que reduzir as suas margens por efeito disso. Há aqui uma outra pergunta interessante que
podia atenuar a questão da dificuldade da pré-qualificação e que é muito controversa, que é, há aqui alguém, um MJ Borges, que diz que não temos alvarás para projetistas, embora tenhamos para empreiteiros. Mas isto eu sinto que é muito controverso mesmo na nossa área. Há um sistema de qualidade, LNEC, de gestão de qualidade de LNEC, que classifica as empresas gestoras de qualidade, que fazem, muitas delas que fazem fiscalização de obras, mas mesmo esse, esse regime está um bocado moribundo. Mas, enfim. Sim, mas quer dizer, são tudo coisas que dependem apenas dos clientes pretenderem ou não. O cliente pode dizer assim: eu exijo que o fornecedor disto seja certificado com a norma X. Pronto, mete aquilo como requisito de admissão a concurso. Quem não tem a certificação não vai lá. Nem é preciso haver um alvará. Eu preciso que quem me venha entregar isto tem que já ter feito X edifícios com certificação LEED. Pronto, quer dizer, isto é só querer. Mas o problema é que você essa experiência pode-se pôr quando não há pré-qualificação? Sim, porque você pode pôr os requisitos de qualificação dos concorrentes. Você pode pôr requisitos de qualificação dos concorrentes. O concorrente que não cumpre aquele requisito de qualificação é excluído do concurso. Quer dizer, não se faz isto, porque se você disser que quer pôr isso, vai ter também muitos associados seus, ou então empresas que não são sequer suas associadas, dizer que não querem, porque isso só fecha o mercado, porque isso faz com que os novos, aqueles que querem entrar no mercado, aqueles que se fechem. E, portanto, é mesmo uma questão de saber se vai ser ou não exigido. Eu acho que vai ser exigido. A regulação, as diretivas sobre a construção, as exigências dos fundos europeus, as exigências dos clientes privados, cada vez mais vão apontar para isso. Eu quero certificação livre. Portanto, quer dizer, mostre-me lá como é que faz isso. Eu faço, não sei o quê, faço muito barato. Você desculpe lá, mas eu não posso ter uma coisa que faça muito barato e depois no fim não consigo a certificação e vai tudo lá. Sim. Muito bem, Mas, também enfim, temos aqui uma pergunta do engenheiro António Adão da Fonseca. Estou a lê-la. Concurso em que vários concorrentes trabalham imenso e só um ou dois ou três são pagos. Isto deve estar a falar dos concursos de concessão construção. Concursos de ideias, são aqueles concursos de ideias. E tal. Os restantes, tendo apresentado propostas completas e bem desenvolvidas, não recebem nada. Trabalho grátis é moralmente inaceitável. Os concursos deviam ter uma primeira aprovação das propostas em valor absoluto. Todos esses devem ter um pagamento correspondente ao trabalho que foi pedido. Se quiserem pagar pouco, peçam pouco. Pois era como... mas isso, quer dizer, é mais uma vez a mesma coisa. Há muitos projetistas que não vão a esses concursos. Quer dizer, claro. Há muitos projetistas que não vão a esses concursos porque se recusam a trabalhar assim. Mas felizmente já há alguns em que se paga prémio. Claro. Sobre, enfim. Quer dizer, mais uma vez é a questão do cliente, quer dizer, é uma coisa que beneficia os clientes. Portanto, está mal. Está mal. Mas quer dizer, eu acho mesmo que é tudo muito, quer dizer, eu sou um prestador de serviços. Há 30 anos que sou prestador de serviços e todos estes fatores que aqui estamos a identificar é a mesma, quer dizer, a mesma coisa se passa noutros setores de atividade como o meu. Eu muitas vezes digo, eu não estou disponível para ir a este concurso porque eu já sei que o que me vão pagar, eu não consigo pagar os meus custos. O que é que isto significa? Significa que não vou a tanta coisa, significa que, obviamente, é mais difícil, é preciso ter uma grande... E depois, de facto, há um tema que a pergunta do engenheiro Adão da Fonseca também sugere, que é, nós tivemos, eu acho que tem que acabar, um hábito durante os programas de parcerias público-privadas, que era aquele de fazermos duas propostas, que é uma fase de negociação, que tinham projetos muito detalhados, que tinham financiamento firme, etc, etc, e tínhamos duas coisas, das quais só uma depois é que era um desperdício de recursos e de capacidade, que também ninguém na Europa fazia.
Tipicamente na Europa, estas parcerias público-privadas eram feitas na base de escolhia-se um preferred bidder, numa fase muito inicial, e depois o preferred bidder, num prazo de 6 meses, ou seja lá o que for, desenvolvia o projeto, fechava o financiamento, porque senão há um grande desperdício de recursos que não serve a ninguém e que só ocorre enquanto as pessoas estão enquanto o prémio potencial é muito grande ou há grande previsibilidade de um pipeline grande. Mas essas condições não se vão repetir muito. Pois, eu acho que não. Acho que quer dizer, o pai deste problema é o preço baixo. Porque a ideia fanática do concurso final para conseguir obter o preço mais baixo leva de facto a um consumo de energia que não é bom nem para o concorrente. Pôr duas pessoas numa sala contigo a discutir as condições para obter o melhor resultado, só aparentemente é que faz sentido. Isto é, em qualquer sítio se pode tomar uma decisão em função daquilo que são as condições iniciais que se colocam. Em face destas condições, depois quem vai ter que afetar, digamos assim, os seus recursos, também tem que entrar dentro daquela perspectiva entre a primeira proposta non-binding e a última proposta non-binding, até porque o custo de se desviar demasiado dessa proposta non-binding é o facto de ser desqualificado depois no final e ter o custo todo e não ficar com o contrato, e ir só ao second bidder buscar esse contrato. Portanto, em última instância, eu acho que o mercado em todo o mundo tem mostrado que estes sistemas funcionam de uma forma muito mais adequada se o preço não for um elemento absolutamente central. Quando o preço é um elemento absolutamente central, arranjam-se estes mecanismos aparentemente fantásticos, que aparentemente o mediatismo aparentemente chama defesa do interesse público e que na prática não defende o interesse público, não é dali que recorre o melhor modelo, nem é dali que decorre, digamos, o melhor resultado final. E o grande problema do interesse público é que o interesse público é continuado. O interesse público não é uma coisa que aconteça no dia X, quando se determina qual é o contrato. É quando continua e se verifica quais são todas as consequências do contrato. E isso é que determina, digamos assim, a melhor performance para a sociedade portuguesa. E, portanto, naturalmente é isso que todos devíamos desejar. E a repartição do interesse público, também diferenciada, que existe em Portugal entre o prévio, a auditoria, o acompanhamento, a decisão, acaba por ser um elemento que não cria valor se for do Estado, mas pode criar mais complexidades e mais defeitos na tomada de decisão. Portanto, isso claramente eu acredito que vá progressivamente mudando, ainda que não vamos neste webinar seguramente assegurar todas as mudanças substantivas que são necessárias. Agora, também vamos ser claros, vamos perder sempre negócios e vamos gastar sempre energia em negócios que perdemos. Isto faz parte, digamos assim, do problema então. Faz parte. Sim. Só temos aqui, e para terminar, porque já estamos na hora, 19h29, já começa a ser hora de jantar. Temos aqui uma pergunta da engenheira Ana Madeira, a referir que também o CCP não é a razão de todos os males, o problema é dos donos de obra, porque não se tem em conta parcerias para a inovação, custos de ciclo-vidas, bónus em função dos resultados, bónus e malos em função dos resultados, enfim, sempre tudo problemas da contratação, porque dá efetivamente muito trabalho elaborar o caderno de encargos e modelos de avaliação que permitam propostas utilizar esses mecanismos. De facto, é verdade, e também muitas vezes isto acontece, estes tempos para preparar o caderno de encargos, também isto acontece por realmente falta de tempo. Muitas vezes também isto é tudo feito um bocado, como se diz, à trouxe-moche, e não há tempo para fazer as coisas com cabeça, digamos. É verdade, mas eu só vou acrescentar uma coisa ao que diz, que é o seguinte, não é só falta de tempo. São dois fatores que nos últimos anos se tornaram muito relevantes. O primeiro é a desqualificação da administração pública. Nós, há muitos anos que não contratamos na qualidade e na quantidade os recursos humanos que precisamos para gerir obras, lançar empreitadas, ter as coisas bem preparadas. Nós sabemos que uma coisa dessas envolve recursos capacitados, bem pagos, etc. E a administração pública, nós temos sistematicamente desinvestido na administração pública, particularmente nas carreiras técnicas superiores. Nós estamos sempre a correr atrás dos professores, a correr atrás dos enfermeiros, todas essas carreiras especiais, estamos sempre a correr atrás
dos trabalhadores mais mal pagos e desguarnecemos muito o investimento na capacitação dos técnicos superiores da administração pública em algumas funções fundamentais, pagamos todos o preço por isso. O segundo fator é o medo. Eu não sei se os senhores têm a noção de que grande parte dos decisores públicos, desde técnicos até dirigentes da administração pública, até decisores políticos, abstêm-se de atuar ou tomam decisões erradas porque têm medo. Estão a trabalhar com base em regras e códigos e coisas que ninguém consegue interpretar. Tem que se pedir 3 pareceres e mesmo assim a coisa ainda vai para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas chumba e mais isto e mais aquilo. Depois arriscam-se a ter um processo-crime por crimes estão formulados de forma tão vaga como violação de regras urbanísticas ou abuso de poder, que é aquele que não cumpre as regras que lhe são aplicadas a um processo de decisão. E, portanto, as pessoas dizem assim: eu sou mal pago, eu estou desqualificado, eu não sei o que é de fazer porque este código é impossível de interpretar, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo que me dá, que me expõe a menos riscos, quer dizer, é pelo preço mais baixo. E pode ter a certeza que eu já tive conversas com decisores públicos, mas isso é um absurdo. Depois mas ao menos assim ninguém me chateia. Mas assim vai pagar mais por uma coisa que depois vai custar muito mais caro a manter. Eu quero lá saber. Porque assim, olha, não vou estar a perder tempo em tribunais, não vou ter uma denúncia para o Ministério Público, não vou ter o meu nome nos jornais, etc. Estes dois fatores, a desqualificação da administração pública e um ambiente regulatório, mediático, jurisdicional de desconfiança e de suspeição, faz com que o medo também iniba as pessoas tomarem as melhores decisões. Eu acho que o país paga um preço muito elevado por estas duas coisas. Só queria acrescentar que a nossa vida, quer queiramos, quer não, é dominada por incentivos. E o Pedro disse todos os incentivos à inércia ou à tomada de decisão pela forma e pelo critério mais simples. Se houver alguém que me dê um único incentivo, para além do brilho profissional, para tomar uma decisão de sentido inverso, ou de uma decisão bem pensada e ponderada, pois aí o grande problema é que não há nenhum incentivo para isso. Se ainda houvesse um incentivo de prémio, de benefício, etc. Mas não há. E, portanto, não só estamos a perder o nosso talento nos níveis mais significativos e importantes da administração pública, como estamos a construir uma sociedade onde o sistema de incentivo naturalmente trabalha contra decisões que não sejam por critérios simplificados e quantitativos que ninguém possa discutir, independentemente de serem bons ou maus, ou de causarem mais resultado ou não. Eu chamo a atenção que todos veem, todos os anos, o Tribunal de Contas dizer quanto dinheiro poupou ao Estado, somando as recusas de visto. Portanto, o pressuposto é, os vistos que foram recusados são poupanças ao Estado. Eu não vou fazer mais nenhum comentário, acho que isto esclarece que é uma poupança ao Estado. Sim, senhora. Estamos são 19h35, penso que estamos no final do debate. Queria agradecer a vossa presença, António Ramalho e Pedro Cisa Vieira, e a todos os que nos acompanharam. Espero que tenha sido útil esta conversa e esperamos encontrar-nos todos no Congresso da APPC no dia 21 de novembro. Boa noite. Muito Não boa sei noite, se querem boa acrescentar. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado.